Oi gente, eu sou a Dayara do Dayara Books, crio conteúdo por aí nas redes sociais sobre questões de raça, classe e gênero a partir da perspectiva do horror. E hoje eu vim fazer um vídeo das leituras do mês. Acho que esse é um vídeo muito mais meu, assim, porque eu sempre acho que eu nunca leio muita coisa durante o mês, apesar das pessoas também acharem. Mas é mais pra vocês saberem o que eu leio ao longo do mês, assim, e pra eu também ir vendo que eu leio bastante coisa assim, ok? Sou muito produtiva, sim. Outubro foi um mês meio atípico, tive muita leitura do mestrado, muita coisa interessante, mas eu também fiz outras leituras por aí que foram muito bacanas. A primeira delas que eu terminei, na verdade a mais recente, né, foi Frankenstein. Eu já tinha lido a obra da Mary Shelley em outras edições, eu tenho na verdade 6 edições de Frankenstein, mas eu quis ler nessa edição aqui do Sebo Clepsydra. É uma edição que eu queria muito, porque ela tem uma filmografia completa de 110 anos de Frankenstein. Então aqui basicamente tem 110 dicas de filmes que são baseados na obra da Mary Shelley. E como se não bastasse, tem 45 dicas extras. Tem texto de apresentação muito incrível, tem alguns artigos, ensaios, poesias. Aqui tá as duas edições, né? A primeira edição que foi lançada, depois a segunda edição que tem algumas mudanças. Eu li pro clube de leitura do Felipe Neto, né? O Clube do Livro FN. Falei sobre algumas questões de gênero, sobre questões da monstruosidade, sobre questões raciais. Um ponto muito interessante é que na literatura, né, o monstro ele é representado com pele amarelada, no teatro ele é representado com a pele azul e no cinema ele tem a pele esverdeada. E isso foi suficiente para tecer críticas raciais, né? Na época que as questões raciais ainda estavam em alta sobre a libertação ou não de corpos escravizados, uma das maiores justificativas para não libertação é que se homens negros fossem libertos, eles seriam tão monstruosos quanto a criatura de Frankenstein. Porque a criatura também tem uma pele de cor diferente, sabe? E também é tão monstro quanto, sabe? Umas coisas meio bizarras de se acreditar, mas tem muitas produções científicas e acadêmicas que falam sobre isso. Esse é um livro que eu acho que ele nunca se esgota, né? Ele é um dos responsáveis por criar o gênero de ficção científica. A Mary Shelley é um dos grandes nomes da literatura gótica e, assim, essa edição aqui, gente, isso aqui é pra poucos, é um dos trabalhos mais bonitos do mercado editorial que eu já vi na minha vida. Depois eu tinha que produzir alguns artigos pro mestrado, né? Final de matéria, essas coisas. E aí eu li uma obra do Bonnici, que não é necessariamente uma obra de ficção, mas acho que é um livro que eu uso bastante aqui para fazer esses comentários mais críticos, que é o Pós-Colonialismo e a Literatura, Estratégias de Leitura. Bonnici vai falar sobre questões de corpos escravizados, sobre a influência do pós-colonialismo na literatura. E eu usei ele principalmente para um conto, que eu vou falar daqui a pouco, que ele fala que as mulheres são duplamente colonizadas, né? Esse tipo de comentário que ele faz aqui. Tem textos muito incríveis. Ele é um livro que você acha muito fácil o PDF para baixar gratuitamente. Bonnici é aqui de Maringá, ele foi professor e já se aposentou. Esse livro você consegue comprar baratinho, acho que na Amazon ele tá tipo R$90, mas no site da editora do Wen você paga tipo R$20. Vale muito a pena para você que quer estudar mais sobre questões do pós-colonialismo, recomendo muito. E por que eu li ele? Eu descobri num livro da Dark Side, que não está aqui no momento, acho que está lá no carrinho no quarto, é um livro chamado Em Carne Viva. Ele é organizado pela Joyce Coates e tem algumas autoras que escreveram sobre body horror. Dentro desse livro tem um conto da Raven Leilani, que é autora de Luxúria. Esse conto em específico é um conto de body horror sobre uma mulher negra que está recebendo umas ofensas de um homem branco e ao mesmo tempo ela vai perdendo a capacidade de respirar. Um conto que me deixou a bobé das ideias. Eu tive algumas experiências com Luxúria, eu tentei ler umas 2 vezes, não rolou. Aí eu encontrei uma professora no mestrado que estava orientando uma moça sobre Luxúria. Aí eu li a dissertação, amei, daí eu li Luxúria, amei. Aí eu fiquei obcecada por esse conto. Enfim, no final das contas, descobri que eu amo a Raven Leilani. Ela é realmente diferente das produções contemporâneas. Ela tem um jeito muito particular de escrever, que mexe muito com a gente. Então, assim, recomendo Luxúria, recomendo esse conto dela. O nome do conto é Exercício de Respiração. Mas a coletânea como um todo ela é muito boa. Inclusive, a coletânea tem um conto da Tana Rivdu, que é uma das autoras que eu amo muito, que eu tô sempre implorando aqui pra alguma editora publicar e nenhuma editora se importa comigo, sabe? Leiam esse livro, muito bacana. Acho que quem curtiu Quem Vai Te Ouvir Gritar, do Jardão Pio, vai curtir muito essa edição também, porque olha, apenas mulheres malucas. Gente, eu sempre acho que eu li pouco, mas aí eu mostrei a edição do Frankenstein. Olha isso aqui que eu li, gente. Olha isso aqui que eu li. Ai, gente, eu fiquei tão feliz quando a Dark Side me chamou pra falar desse livro. Meu Deus, como é bom falar de livros, sabe? Isso aqui, gente, eu queria 2 edições. Eu queria uma edição pra eu deixar à disposição, assim, tal qual no museu, e outra pra eu ler, entendeu? Crianças de Atlanta,
é uma obra que foi escrita pela Toni Cade Bambara. A Toni Cade Bambara já tem uma edição de Gorila, Meu Amor, se eu não me engano, pela Dark Side. Só que essa obra aqui, ela vai um pouco pro lado memorialístico, assim, porque ela vai falar sobre o desaparecimento de crianças negras entre os anos, final dos anos 70 e dos anos 80. E essas crianças sumiam misteriosamente, ou quando eram encontradas, enfim, sem vida, de forma muito violenta. E a Toni Cade, a gente acha que a gente se esforça muito pra fazer nossas coisas, que a gente, sabe, eu faço um negócio 5 minutos e já cansei. A Toni Cade, ela dedicou 12 anos da vida dela pra escrever esse livro. 12 anos. E eu já falei algumas vezes aqui que a Toni Morrison era editora de livros, ela trabalhou no mercado editorial. E aí quando a Toni Cade, tô falando de muitas Tonys, né? Até eu tô confusa. Quando a Toni Cade Bambara faleceu, a Toni Morrison ficou responsável. Ela pegou essa obra aqui e falou, vou trabalhar ela, vou finalizar e vou deixar essa obra à altura do que a Toni Cade Bambara merecia. Então, ela é responsável por esse lançamento, tem o nomezinho dela. É realmente uma obra-prima, é talvez uma das obras mais densas da Toni Cade Bambara. Ela fala sobre esse relato, ela dá um jeito de meio que ficcionalizar esses acontecimentos reais, tecer esse debate racial também, principalmente porque os suspeitos eram sempre homens negros foram condenados, mas ficava sempre a eterna dúvida, será que o suspeito tá realmente atrás das grades, sabe? Então esse é um livro, assim, acho que é uma das edições que eu fiquei mais feliz. A Dark Side sempre me deixa muito animada com os lançamentos, né? Eu vi que eles lançaram uma obra relacionada a Anne Rice recentemente, reacendeu minha vontade de reler os vampiros, mas assim, isso aqui é uma coisa que provavelmente vou falar outras vezes, vou fazer um vídeo de resenha específico. Essa capa é maravilhosa. Gente, esqueci da parte mais importante. Isto aqui é traduzido em casal. Quem traduziu foi o Rogério Galindo, uma pessoa que eu tô sempre falando aqui, que traduziu Friday Black, né, do Nana Kwame. Mas quem traduziu também foi a esposa dele. Eu fui pesquisar sobre a tradutora, né, e encontrei uma matéria que o Galindo fala sobre traduzir em família. A Rosiane Correia é a esposa dele, e aí eles traduziram juntinhos. Tem coisa mais amor que isso, gente? A meta de vida, assim, traduzir uma obra juntos. Coisa fofa. Apesar de tudo, é uma obra muito densa, com muitos gatilhos, fala muito sobre infância. Eu li muito rápido porque queria muito engolir isso, assim. Eu sou meio obcecada pela Toni Morrison, então descobri que tinha dedo dela lá, já fui correndo ler. Obrigada, Dark Side, pelo envio, pelo convite pra mim falar sobre essa obra. Acho que ela é muito importante e fico feliz que ela tenha chegado ao Brasil finalmente. Pra não perder o costume, reli Amada, da Toni Morrison. Essa foi a leitura do Clube de Horror do Raízes, né? Agora a gente tem uma versão de horror e uma versão pra quem tem medinho. Essa foi a leitura pra quem tem medinho. A gente terminou essa leitura. Logo trago comentários. Será que eu tenho que trazer mais comentários, gente? Eu falei tanto desse livro, mas assim, fico muito feliz que as meninas todas ficaram impactadas, gostaram bastante. Muita gente em depressão, mas assim, feliz que lemos juntas. É uma leitura que eu sempre prometia, mas achava que ninguém queria ler porque é meio grandinho. Nossa próxima leitura é Lágrimas de Aço, do S.A. Cosby. Ok? Gente, puro sofrimento, tá? Então dá tempo pra você ler com a gente ainda. Esse aqui eu não sei se entra em outubro, mas entra em outubro, que eu acho que eu finalizei ele em outubro, mais ou menos, que foi Como Vender uma Casa Assombrada. O Grant Hendrix, ele é autor de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Eu li O Exorcismo, achei muito divertido, porque tem umas sacadas engraçadas, tem uma coisa do gore. Eu gosto bastante dessas coisas que ele faz. Ele é um homem muito engraçado como pessoa também. Só que aqui eu senti que era um outro Grant, assim, no sentido de que era uma leitura um pouco mais séria. Obviamente tinha as fugas de humor, assim, umas piadinhas, mas é uma obra que fala muito sobre o luto, muito sobre relacionamento entre irmãos, assim. Tenho a impressão que essa obra fala mais ou menos assim: se os nossos pais tivessem feito terapia, ou se a gente tivesse feito terapia desde a infância, a gente não ia estar resolvendo o BO que a gente tá resolvendo hoje. Foi uma grata surpresa. Eu acho essa edição belíssima, belíssima, belíssima. Tem umas coisas cabulosérrimas, assim. Eu tenho um pouco de pavor de boneco, de fantoche. E tem tudo aqui nesse livro. A edição é muito, muito bonita, super bem feita. E, cara, foi uma leitura que eu queria ler, assim, não queria terminar, não queria parar mais. Eu me diverti muito, mas eu fiquei muito pensativa também sobre essas questões de relacionamento familiar, como a literatura de horror, ela é um espaço também pra gente falar sobre coisas que nos assustam em outro sentido, né? Principalmente no sentido de em relação ao outro. Então, me diverti bastante, mas também fiquei bem triste porque eu fiquei pensativa que a gente tem uma querida que ela já não mora mais na cidade natal dela, mas ela recebe o telefonema que os pais dela morreram. E ela precisa voltar pra lá e ela tem que obrigatoriamente meio que voltar a fortalecer as relações que ela tem com o irmão dela. E o cara é chato pra cacete, fala asneira pra cacete. Só que assim,
tudo isso tem justificativa, como se não bastasse, eles estão tentando vender uma casa, só que para vender a casa, tem que lidar com os fantoches malucos que tá lá, umas coisas encapetadas, sabe, umas coisas que deixam a Annabelle no chinelo, umas maluquices. Gente, isso aqui, que coisa boa de ler, sabe? Eu tenho saudade, assim, de ler umas histórias de terror que são engraçadas e que é um terror, assim, que nostálgico, e eu tenho a sensação que o Hendrix consegue trazer isso pra gente de volta. Teve alguns trechos que me deixaram um pouquinho com lagriminha no olho, assim, algum montadinho de chorar, pega nos traumas familiares da gente, mas por outro lado também tinha esse rolê da gente sentir medo também, né? Da gente ter um negocinho de olhar pra trás, ficar olhando pro boneco pra ver se ele vai piscar, umas coisas leves, assim. Recomendo muita leitura, me diverti horrores. Acho que foi um dos grandes lançamentos da editora Intrínseca. Me diverti lendo, fiquei muito, muito feliz. Acho que eu vou voltar pra essa história em algum momento. Fiquei mais feliz ainda porque eu li no mês do Halloween. Então, assim, gente, ó, 5 estrelas. Li também A Impostora, finalmente, né, a Yellowface. E assim, talvez o que eu vou falar é meio clickbait, assim, mas achei meio, não me surpreendeu. Mas não me surpreendeu no sentido de que aqui a gente tem essa mulher que ela faz muito sucesso no mercado editorial e repentinamente ela morre engasgada. Não é spoiler, isso acontece no comecinho. E aí tem essa amiga que sempre teve inveja dela e que sempre teceu comentários a respeito de ela faz sucesso porque ela faz literatura racializada, né? Que ela escreve sobre minorias, não sei o quê. Quando essa menina morre, essa pessoa que sempre teceu críticas rouba um manuscrito, lança em seu nome, né? Como se fosse ela que tivesse escrito e começa a fazer muito sucesso. E aí esse é um livro para falar sobre questões de poder, para falar sobre privilégios, mas também coloca como enfoque uma protagonista que é odiosa, né? Um corpo privilegiado, que não se cansa de tecer críticas e que é chato pra cacete. Só que assim, eu acho que esse é um livro que não me surpreendeu no sentido de faço parte do mercado editorial e todo o racismo que é citado aqui eu vivo diariamente. Da galera achar que não precisa de leitura sensível, que é um saco ter que colocar representatividade em tudo, que não precisa investir em livros de grupos minoritários, que grupos minoritários só fazem sucesso por X motivo. Então, assim, tudo isso que deixa as pessoas meio incrédulas sobre esse livro, sobre a questão do racismo no mercado editorial, não me surpreendeu. Porque, assim, coisa básica do nosso dia a dia. A Maíra Silgert tem um vídeo extenso falando sobre Yellowface. Ela tem relatos de pessoas que são do mercado editorial brasileiro, são relatos verdadeiros, coisas absurdas que a gente vive, assim, que é maluquice. Tem relato meu lá, inclusive. Então, não me surpreendeu nesse sentido, mas eu acho que foi muito perspicaz a autora escrever uma personagem que tá nesse campo odioso e que a gente fica muito, assim, incrédulo com as coisas que ela fala, mas ao mesmo tempo, a gente se pega pensando que a gente reproduz alguns comportamentos em alguns momentos, a gente bebe desse privilégio também, até eu que sou uma pessoa preta. Eu acho que foi uma obra muito importante. O final, ele deixa as pessoas um pouco putas, mas eu entendo, porque a gente tem essa síndrome de querer que todos os finais são felizes e querer que as pessoas se lasquem no final, né? Que é um vilão se lasque. A vida real não é assim, gente, sabe? A vida real, gente babaca se dá bem pra caramba, infelizmente. É um livro que eu gostei muito. Tem leitura sensível, se eu não me engano, de sensibilidade da Diana, que não é só organizadora da Bienal, ela fala de muitas questões também. Então fiquei muito feliz. Acho que é uma obra muito importante. Fiquei feliz que foi lançada. Fiquei feliz com o debate. E acho que só não me surpreendeu nesse sentido, de nada de novo pra quem tá no mercado e é um corpo diferente do corpo privilegiado, mas uma obra que destaca pontos, né? Eu acho que a Kuang, ela teve a coragem que talvez ninguém teve ainda de falar dos podres de dentro do próprio mercado, né? Do meio que você tá inserido. E isso aí, gente, isso aí é genial, isso aí é, sabe? Cinema. Eu li o primeiro livro da Guerra da Papoula, gostei bastante. Li o segundo também, gostei muito, ainda não finalizei, né, a trilogia. E tem o Babel. O Babel não rolou muito porque eu achei um pouco muito descritivo, mas quero voltar porque fala muito sobre questões de tradução. Mas de todos que eu li, acho que Yellowface é meu favorito, porque ele fala de coisas que são importantes, com essa protagonista odiosa, mas que a gente sabe que existe muito por aí, não é, amigos? Olha, eu fui pegar meu Kindle aqui e descobri o que eu li, tá? Descobri que eu li O Cair da Última Asa, da minha amiga Gabi Santuso, que está editando esse vídeo, ok? Eu revisei este livro, que na verdade é um conto, mas ele é um conto um pouco grande, assim. Mexeu muito comigo, assim, na nota de apresentação. Gostei bastante, tá disponível no Kindle. É muito bonito, muito
repleto, muito rico de fantasia, assim. Me fez pensar em algumas questões. Parabéns, Gabi, tô muito orgulhosa. E acho que foi uma leitura que foi um refresco, assim, pra mim. E a Bici, ela sabe escrever, né? Ela é autora. Li o novo livro do Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm, um romance que fala sobre as questões das cotas raciais. Não quero falar muito sobre ele aqui, mas era um livro que eu tava muito ansiosa. No último vídeo eu falei sobre a obra dele ter sido minha obra de TCC, né, de conclusão de curso, e eu tava muito ansiosa por um livro novo dele, o que ele poderia falar. Eu acho que ele sempre tá falando sobre acessos, acesso à vida, acesso a condições básicas, e dessa vez ele fala sobre o acesso às cotas, né, as políticas não só de entrada na universidade, mas também de permanência. Acho que isso é muito bonito. Desejo muito sucesso, tô vendo muita gente que leu, gostou. Acho que o Jefferson, ele nunca perde essa poética que ele tem. Ele fala de coisas muito cruas, muito pesadas, de um jeito que vai indo assim numa liricidade. Quando bate na gente, a gente não se recupera mais. É um livro que eu gostei muito, que mexeu muito comigo, que me fez pensar sobre a minha jornada na universidade pública, nos acessos que eu ainda tenho hoje por conta da universidade pública, e me faz pensar que, mais do que a gente poder entrar, a gente precisa de políticas que garantam a nossa manutenção na universidade e de políticas que garantam a nossa sobrevivência num saber acadêmico, né? E eu acho que, mais uma vez, o Jefferson não faz uma obra autobiográfica, mas ele faz uma narrativa que fala muito sobre os acessos dele, né? Ele não é só autor, ele é professor também, então ele sabe como que é ser uma pessoa no meio de ensino a partir de diversas óticas, né? De aluno, professor, pessoa que tá ali como observador. Então é um livro que mexeu muito comigo, que eu gosto muito, que eu recomendo. Continuo amando muito mais O Avesso da Pele, mas eu acho que são livros com propostas diferentes. A linha O Avesso da Pele é muito mais uma relação de masculinidades pai e filho, e esse novo livro dele é muito mais de uma questão coletiva e como isso afeta as pessoas como um todo. Então recomendo muito. Muito em breve venho falar só sobre ele. E acho que é isso. Essas foram as minhas leituras. Quanto que eu li? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros no mês, é isso? 8, 9? Tô chocada, hein? 8 livros e um conto, tô chocada. Não, 7 livros e 2 contos. Não, eu li o livro inteiro, então não é 7 livros, é 8 livros e um conto. Tô chocada, fui muito leitora, ok. Logo volto com mais resenhas, me digam aí o que vocês querem ver por aqui. Acho que as minhas leituras foram muito variadas, assim. Esse mês foi um mês que eu não li tanto romance, mas estou com saudades. Não vejo a hora das aulas do mestrado acabar. Gente, eu quero ler farofa, sabe? Quero ler coisas de baixa qualidade. Meu cérebro vai ficar mais liso com peito de frango. Mas por hora estou fazendo leituras que às vezes são obrigatórias, ou que às vezes eu preciso tecer um pensamento crítico a respeito, fazer alguma coisa. Mas são leituras muito proveitosas, que eu estou gostando bastante. Acho que eu estou numa fase de ótimas leituras. Isso me deixa muito feliz, porque se eu tenho boas leituras, eu vou mantendo um ritmo assim, ó, a ressaca não me pega, eu desvio, assim, ó. Eu só vou lendo, uma máquina de leitura. Então, tô fugindo da ressaca. É isso, me contem aí o que vocês estão lendo por último. Participem do Raízes do Horror, nossas próximas leituras são muito legais. O livro que a gente tá lendo esse mês na recompensa de horror é Lágrimas de Aço, do S.A. Cosby, um livro muito bom. E o que a gente tá lendo na recompensa pra quem tem medinho é O Fabuloso e Triste Destino de Ivan e Ivana, da Maria Escondé, uma narrativa sobre 2 irmãos, coisa triste pra chorar, pega os lenços. Ai, como eu amo essas coisas, se não é horror, é tristeza, é isso que me contempla no dia a dia. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, volto muito em breve pra falar da vida no geral. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.